Eu agradeço e peço licença a quem veio antes e a quem vem depois. Quando você pensa em ancestralidade, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu fiz essa pergunta para um grupo de amigos e 457 pessoas responderam. Eu quero compartilhar com você algumas das palavras que eles trazem quando pensam nessa temática. Eles trazem África, avós, ancestrais, passado, história, resistência. É muito legal e é muito bonito ver que tem esses diferentes pontos de vista sobre essa palavra. E que bom que eu tive a oportunidade de acessar isso e que bom que eu tô aqui com vocês compartilhando um pouco dessas visões. O meu nome é Blessing Shidma Ifekaibeya. E apesar desse nome todo diferente, já dá para perceber a representação de ancestralidade nesse simples ato de me apresentar. Meus pais são da Nigéria. E para nós, na nossa cultura, o nome ele tem um significado muito importante, tanto na nossa jornada individual, como também na nossa jornada coletiva. E, no meu caso em específico, o meu nome ele é Blessing, porque durante a minha gravidez, foi uma gravidez de risco. Quando eu estava na barriga da minha mãe, estava com um cordão umbilical enrolado no meu pescoço. E as duas viveram. E essa é a representação do meu nome. E talvez você não tenha um nome igual ao meu, que remeta a essa ancestralidade. Mas todos nós temos ancestralidade nas nossas vidas. E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos de como que você consegue perceber essa ancestralidade no seu dia a dia, que acaba passando batido. Um exemplo muito claro é o sobrenome. Todo mundo aqui tem um sobrenome, certo? Esse sobrenome nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais deles e que herdaram dos pais deles. E quando nós nos tornarmos pais, ou se já somos pais, nós passamos esses nomes para os nossos filhos. Outra coisa muito boa e que eu gosto bastante é comida. Então, quando eu penso na ancestralidade brasileira, logo me vem um prato de feijoada na cabeça. Eu não sei se vocês também têm isso, mas para mim tem. Outra coisa é a respeito dos colares, das pulseiras, dos brincos. Está muito relacionado à ancestralidade. As danças, as músicas, até mesmo os próprios azulejos das casas e até os portões. Os portões, eles vêm da cultura Adinkra. Então, os formatos dos portões também estão muito conectados a essa questão. E pensando sobre tudo isso, sobre todas essas construções, eu gostaria de trazer para vocês a definição de ancestralidade. Ela tem dois fatores que são super importantes, o biológico e o cultural. E falando sobre ancestralidade biológica, ela fala sobre os traços genéticos de um indivíduo. Então, os nossos genes, a nossa cor do olho, os nossos traços físicos e até alguns trejeitos que a gente acaba herdando dos nossos parentes. Quando a gente fala sobre ancestralidade cultural, está relacionado às tradições, à crença, à questão dos costumes. E esses aspectos, eles podem sim conviver super bem e conjuntamente, tanto que nós transmitimos eles através de gerações. E como também funciona com os nossos aspectos genéticos, né, os nossos traços genéticos. Parando para pensar sobre tudo isso, eu acho que me vem duas coisas à mente. Que para eu estar aqui hoje, foi muita coisa desenvolvida. O passado ele está aqui me trazendo esse presente. Vocês já pararam para pensar que o que a gente está realizando hoje vai ter impacto no futuro e nas próximas gerações? Esse aspecto te preocupa ou te alivia? Vou ser sincera, para mim me preocupa um pouco. E quando eu penso nessa questão, para poder decidir como que eu consigo confirmar e criar um futuro melhor, eu tenho que partir de um ponto de partida. E meu ponto de partida é o que eu vejo hoje do presente. Hoje eu trago dois aspectos do que eu vejo do presente. Eu percebo que nesse mundo que nós estamos vivendo, nós acabamos pendendo por valorizar o novo. E o antigo, né, as outras gerações, a gente meio que acaba desconsiderando. Isso é muito ruim, porque a gente perde muito nessas trocas. E a gente se esquece que o que a gente tem hoje, as novas tecnologias que a gente está conseguindo desenvolver, elas são desenvolvidas através da a tecnologia social que os nossos ancestrais desenvolveram. Então, a gente está dando continuidade ao que já existe.
Outro aspecto é a respeito da cultura e do respeito aos mais velhos. Eu percebo que isso acabou se modificando com o tempo, e nesse mundo todo acelerado que nós estamos vivendo, nós não estamos tendo aquelas trocas tão sadias que nós aprendemos ali com os saberes populares, como as lendas, né, as histórias, e até mesmo o aprender como observar. E esse aspecto, essa mudança, eu percebo que ela traz como resultado a gente não conseguir adequar a nossa linguagem a diferentes pessoas que têm diferentes níveis de conhecimento científico que nós. Então a gente vai criando uma barreira. Ai, gente, vocês estão vendo essa foto, né? Maravilhosa. Essas duas fotos, na verdade, maravilhosas. Eu me tornei tia recentemente, e essa é uma das minhas maiores alegrias. E esse eu ter me tornado tia me fez refletir sobre muita coisa na minha jornada. E a primeira delas é que eu tô me tornando um ancestral. E esse peso de estar se tornando um ancestral é muito interessante, porque eu enxergo que eu estou me tornando um ancestral porque eu tô honrando quem veio antes e me lapidando para abrir o caminho para as próximas gerações. E pensando sobre todo esse aspecto de eu preparar o caminho para as próximas gerações, eu também tenho as minhas expectativas do que eu espero para o futuro. E eu quero compartilhar com vocês. E se possível, engajar vocês também a construírem isso junto comigo, porque eu sozinha, infelizmente, não vou conseguir. Quando eu penso nessa questão de eu estar me tornando um ancestral e eu construir o futuro, né, com base no que eu estou vivendo hoje, nas ações que eu estou vendo hoje, que são possíveis a gente fazer mudanças, eu enxergo essas ações aqui. Então, para o meu desejo de futuro, o que eu quero é que as pessoas elas tenham acesso à comida de forma saudável, acessível e facilitada. Infelizmente, em 2022, o Brasil retornou para o mapa da fome. E isso traz como consequência, nós temos um número de brasileiros que não sabem quando vão fazer a próxima refeição acima da média mundial. Outra questão é a preservação da nossa história. Eu quero que a nossa história ela seja guardada, que ela seja registrada, e até mesmo a história do Brasil, para que quando as pessoas elas quiserem consultar no futuro, elas consigam ter acesso a essa história. E até mesmo ter algumas coisas da nossa história revelada que hoje nós não temos. A respeito da parte da globalização, nós vivemos num mundo tão globalizado, mas será que hoje as notícias do continente africano e até no nosso mundo, elas estão sendo verdadeiras? Eu quero o fim das fake news com isso. A respeito das tecnologias, eu sonho que as tecnologias elas sejam cada vez mais acessíveis às pessoas, que as pessoas elas consigam ter liberdade com a tecnologia, que todos consigam ter acesso e usufruir dela. E para isso, ela precisa ter menos estereótipos, ela precisa ter menos preconceitos. E aí isso é algo que eu estou trabalhando para isso, né, no meu trabalho e também na minha vida pessoal. Eu quero muito que as pessoas elas tenham esse contato com a natureza. O Krenak, ele costuma falar que uma cidade uma cidade que não se concreta, porque a cidade, quando ela se concreta, significa que a natureza se esgota. Eu quero que a gente consiga relembrar aquele conhecimento dos povos originários, da cura através das plantas e das ervas também, e ter uma natureza para poder acessar esses recursos como um todo. Eu também quero que as pessoas elas tenham acesso à moradia digna. E quando eu falo essa questão de acesso à moradia digna, eu falo até no sentido que se precisar contar comigo para poder ajudar nessa construção, eu levanto a minha mão e pode contar comigo. Eu vou estar super disposta a ajudar. E que a gente relembre um pouco também do que os nossos antepassados faziam para essa questão da construção da moradia. E aí, um exemplo muito legal de como os nossos antepassados faziam era a respeito dos mutirões. Vocês sabiam que os mutirões são tecnologias sociais? Eu vou explicar para vocês por que os mutirões eles são tecnologias sociais e por que esse conhecimento ele é tão importante para a gente requisitar. O mutirão ele vem da etimologia mutirô, que vem do Tupi-Guarani, e significa essa organização do trabalho, pautada ali no apoio mútuo e na cooperação. Quando a gente pensa nessa questão do mutirão e por que ele se relaciona a tecnologias sociais, é porque a gente tem uma nova metodologia de trabalho, onde as pessoas fazem de forma autogerenciável as suas atividades e elas adquirem esse conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser replicado em outros lugares, né, similares àquele ambiente onde a pessoa está aprendendo. Além disso,
traz o conforto para uma pessoa dela ter uma conquista e uma conquista coletiva. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas quando a gente recebe a ajuda de muita gente, a gente fica com um quentinho no coração. Com o Tirão, isso acontece também. E eu queria que a gente tivesse esse sentimento e ajudasse nessa redução das pessoas que não têm moradia e atuasse nesse sonho que eu comentei com vocês também. Além disso, eu entendo que as coisas elas demoram um tempo para acontecer. Elas não acontecem tudo para ontem, apesar de eu querer que tudo aconteça para ontem. Só que, além disso, essa concepção de tempo, variando de cultura e para as pessoas, sendo consideradas, a gente precisa pensar no longo prazo. E essa visão de longo prazo é diferente para pessoas. Só que acho que um ponto muito importante que eu gostaria de trazer para vocês é que o fufu é uma comida maravilhosa. Ele me traz toda essa questão e essa conexão ao momento presente. Quando eu tô meio acelerada com tudo, com os meus pensamentos, eu lembro da minha experiência com o fufu. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse a experiência do fufu, e eu vou compartilhar para vocês o que é de fato fufu. O fufu é uma comida nigeriana, e nós comemos essa comida da seguinte forma. Sentam todos juntos à mesa, e podem ser pessoas mais novas, mais velhas, todo mundo senta junto. E é um momento onde, de fato, a gente se conecta ao momento presente, onde a gente troca muito uns com os outros, fala sobre problemas, conquistas, medos, pede conselho. Então é uma troca muito grande que acontece principalmente entre gerações. E dentro desse simples fato de comer o fufu, que é essa comida super típica e super maravilhosa, super gostosa, que eu gosto bastante, tem algumas simbologias. A primeira é que nós comemos o fufu com a mão direita. Na cultura nigeriana, o comer com a mão direita significa que é a mão que abençoa. Então, quando você faz esse ato de comer com a mão direita, você está trazendo respeito para todos os presentes, independente se é mais novo ou se é mais velho. Além disso, você está abençoando a comida que você está comendo e que as outras pessoas estão comendo. Tem mais ato de amor do que isso? Mas outra coisa também que me marca é que o fufu, nesse prato que vocês estão vendo, tem vários elementos. E é muito bom, porque nós misturamos molho, misturamos quiabo. E esses elementos representam a fartura, a abundância, que é tão importante para nós como povo. Eu queria que todo mundo tivesse uma experiência parecida com essa de comer o fufu com a família. Nós comemos em prato compartilhado, e meu pai ele costuma brincar que o fufu é uma comida comunitária, porque todo mundo come junto. E eu queria passar isso para o meu sobrinho, e que ele passasse para as outras gerações, como se fosse uma tradição de família. Só que para poder isso tudo acontecer, e nós tendo visões diferentes do que é ações de longo prazo, eu preciso da ajuda de vocês. Só que não só eu. Eu acho que um ponto muito importante de falar é: não termine em você. Você não é o ponto final da sua geração. O que você está fazendo, se nós que somos ancestrais do futuro, para deixar algo para as próximas gerações, para deixar um legado para as próximas gerações? Obrigada.